Olá, muito boa noite a todos. 19 horas em ponto deste dia 3 de julho de 2020, sexta-feira de live. Desta vez, mais uma convidada, que é a Lívia Boschetti Santana, enfermeira sanitarista, que está aí, como nós estamos acompanhando, desenvolvendo os relatórios de monitoramento da Covid-19. Então, para falar especificamente sobre o que esses dados podem transmitir para a gente, estamos aqui com a Lívia Boschetti Santana, como eu disse, enfermeira sanitarista, formada em enfermagem pela Unesp, especialista em saúde da família pela Universidade de Ribeirão Preto, especialista em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública na USP São Paulo e concursada pela Prefeitura Municipal de Porto Ferreira desde 2007, tendo também atuado entre 2013 e 2017 na Prefeitura Municipal de Tambaú como diretora técnica de saúde. Muito boa noite, Lívia, e desde já, muito obrigado por ter aceito o convite desta entrevista. Gostaria, então, que você pudesse fazer as suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite e fico feliz de poder estar falando um pouquinho do meu trabalho e poder informar também a população. Perfeito, Lívia. Em relação à pandemia, nós sabemos que o Brasil já ultrapassou essa semana a marca de mais de 62 mil mortes e mais de 1,5 milhão de casos confirmados de Covid-19. Sabemos também que é o momento agora em que o vírus avança pelo interior do país. Já falamos isso a semana passada com a secretária municipal de saúde, a dona Vera Visoli, e agora isso é uma temática ainda persistente. Os casos continuam aumentando aqui na nossa cidade. Queria perguntar para você agora qual a situação, então, atual da cidade de Porto Ferreira em relação ao número de casos confirmados, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, então, o último boletim foi divulgado com 185 casos confirmados, né, da Covid-19. São 92 suspeitos ainda, que são pessoas que foram notificadas, estão aguardando o resultado do exame. Nós temos 105 curados, né, que já tiveram a doença e já estão recuperados. Os 2 óbitos, que essa semana nós tivemos mais um. E das internações, nós temos dos leitos de enfermaria, temos 6 ocupados, sendo 4 com casos confirmados e 2 suspeitos. E nossos leitos de UTI, que nós temos 5 leitos de UTI agora, né, específico para Covid, e desses 5, 4 estão ocupados. Perfeito, Lívia. E chama atenção também o número de pessoas que estão aí classificadas como síndrome gripal. É um número bastante elevado para o município, né? Sim, a gente percebeu nas unidades de saúde e no pronto-socorro também um aumento muito grande da demanda, né, das pessoas procurando serviço com sintomas de síndrome gripal. Então, isso assim já era o esperado por conta da transmissão que está ocorrendo na cidade, mas assim a gente teve uma sobrecarga maior essa semana, a gente pôde perceber isso no serviço. E sobre a questão dos leitos de UTI, a Vera tinha falado na semana passada, agora imagino que já esteja em utilização. Ela falou que inicialmente tinham sido reservados 6 leitos, dos quais 4 destinados apenas para o Covid. E agora foram feitos mais 5 leitos, totalizando então 11, dos quais 5 foram separados agora exclusivamente para Covid, e os leitos normais voltaram então a ter 6 leitos, né? Todos os leitos, imagino agora que já estão em utilização. Queria também falar para o pessoal que está nos acompanhando, para mandar a sua dúvida, mandar o seu comentário, a sua opinião, interagir aqui nesta noite de sexta-feira com a entrevistada Lívia Boschetti Santana, que é enfermeira sanitarista e, como eu disse, desenvolve aí esses relatórios de monitoramento do avanço do vírus da Covid-19
aqui na nossa cidade. Então, fiquem à vontade aí para mandar a sua dúvida, o seu comentário, a sua opinião, que na medida do possível a Lívia vai respondendo e comentando. Agora, Lívia, sobre a questão da elaboração do relatório mesmo, né? Como foi esse processo de elaboração do relatório e como surgiu a iniciativa? Bom, a USP de Pirassununga, através da seção de informática deles, eles tiveram uma ferramenta, eles ofereceram para a Secretaria de Saúde uma ferramenta para auxiliar no mapeamento de doenças, entre elas a Covid-19. E quando a USP fez esse convite para a Secretaria me indicou para estar alimentando esses dados. Então, aí, em parceria com a Vigilância Epidemiológica, eu recebo os dados para alimentar esse sistema, e esse sistema gera aquele mapa, que é via satélite, que a gente consegue ver a localização por endereço e fica por bairro, mais ou menos, pela localização do endereço do paciente confirmado. Só que aí, quando ele gerou esse mapa, eu tinha outros dados na mão, que a vigilância também tinha me passado para a gente poder alimentar. E aí eu falei, bom, vou melhorar esse relatório, vou fazer uma coisa mais estruturada para a gente também saber quem são essas pessoas, né? Não só onde elas estão, mas qual é a idade, qual o gênero, se é homem ou mulher e tal. E aí eu acabei melhorando esse relatório, que foi encaminhado para a Secretaria de Saúde, que gostaram da ideia e acabaram publicando isso, e aí toda semana eu acabo atualizando esses dados, porque no meu relatório eu sempre faço por semana epidemiológica, que é de domingo a sábado. Então, na segunda-feira eu recebo os dados, atualizo tudo, monto e mando para a Secretaria de Saúde. Perfeito. A gente sabe que uma característica do vírus é essa transmissão muito acelerada, né? Por conta disso, naturalmente os casos e os dados, os números acabam ficando diariamente desatualizados, né? Mas mesmo assim é muito importante esse trabalho de registrar e de monitorar como que o vírus está se comportando, né? Então é justamente essa questão, né? Na sua opinião, qual é a importância do relatório e do monitoramento constante da situação da cidade, através dos dados, para que se possa realizar aí um enfrentamento estratégico, essa que acho que é a palavra importante a se utilizar, o enfrentamento estratégico da pandemia em nossa cidade. Quando a gente monta, né, quando eu monto esse relatório, a gente consegue ter uma visão da situação epidemiológica daquela semana que passou do nosso município. Então, isso auxilia, né? É mais uma ferramenta que daí a gestão vai ter para tomadas de decisões. E aí podem ser das mais diversas tomadas de decisões, desde a atenção primária, do atendimento que a gente oferece nas unidades básicas de saúde, que pode estar tendo mudanças, que inclusive essa semana teve mudanças, compra de EPI para as equipes, ela pode ajudar ela também nessa decisão. A capacidade hospitalar, também a gente pode estar acompanhando os números e poder chegar, como a prefeitura aqui aumentou os números de leitos de UTI. Então, assim, são relatórios que a gente eles podem estar utilizando para tomada de decisão mesmo, até mesmo para fora da Secretaria de Saúde, né? Como é o caso do comércio. Então, se o comércio vai abrir ou não, é mais uma ferramenta que a gestão pode estar utilizando para tomar as decisões. Perfeito, Lívia. Lembrando que ela comentou aí sobre a importância do relatório para a tomada de decisão e seguindo justamente esses dados, seguindo o que diz o Comitê de Enfrentamento do Covid-19, hoje, né, na sexta-feira à tarde, no finalzinho da tarde, o prefeito Rômulo Rippa estendeu, então, aquele decreto mais restritivo das atividades comerciais, permanecendo, então, Porto Ferreira na fase vermelha. Então, o decreto deve se prorrogar agora até o dia 12 de julho, ou seja, ao longo dessa semana que está por vir aí, seguindo, inclusive, o que diz o relatório, seguindo o que diz a secretaria, os dados, e como ele mesmo frisou, a própria ciência, né? Então, só lendo alguns comentários aqui, a Roseli Stephanie dá boa noite, a Silvia Tesa Nunes dá boa noite também da boa noite a Maria Batista dos Santos,
A Eva Luzia Vieira dá parabéns para você, e a dona Vera, que também está participando aqui, dá parabéns também e agradece pelo trabalho desenvolvido aí pela Lívia Santana, dona Vera, que também foi uma entrevistada a semana passada. E o Vander Bonelli também está dando os parabéns aí. O pessoal que está participando ao vivo conosco, mais de 60 pessoas ao vivo agora neste momento, mande o seu comentário, sua dúvida, sua opinião, que ela será repassada aí para a enfermeira sanitarista Lívia Boschetti Santana. Lívia, agora em relação ao que diz a taxa de incidência da doença na cidade. Se a gente for comparar os dados que foram saindo, essa taxa ela cresce em sequência, de forma muito acelerada, né? Então, o que diz, o que significa, na verdade, como é calculado essa taxa de incidência da doença e o que revela esse aumento acelerado dela nos últimos tempos? Então, a taxa de incidência, ela é calculada com o número de casos novos da doença, dividido pela população exposta. Então, nesse caso, a gente usa a população de Porto Ferreira e eu utilizo 56.150 habitantes, que é a estimativa do IBGE para o ano de 2019. Isso a gente multiplica por 100 mil habitantes. Nos meus relatórios, eu utilizo a incidência semanal. Por quê? Para a gente poder acompanhar isso e se realmente as ações que são tomadas, né, ou foram tomadas, vai ter algum efeito nessa taxa de incidência. Mas a Secretaria de Saúde do Estado e o Ministério, eles utilizam uma taxa desde o começo da pandemia. Então, se a gente pegar a taxa desde o início aqui da pandemia no município, Porto Ferreira teria 329 casos, com os dados de hoje, do boletim de hoje, né, por 100 mil habitantes. E o meu, como eu faço por semana, então a gente consegue ver um aumento gradativo disso. Ele foi passando de 30 para 60 e para 90. O que isso significa, na verdade? Que aumentou a chance das pessoas ficarem doentes pela Covid. Então, isso é um alerta, né, que a gente tem, que isso está aumentando essa contaminação aqui no município. Então, isso é um dado que gera um alerta, assim, para a gente estar tomando alguma decisão, como está sendo tomado. Só frisando, então, eram 30, a média de 30 casos a cada 100 mil habitantes, e agora, segundo os dados da última semana, que é o que contempla o boletim, aliás, o relatório, já temos a taxa aí de 97,9 casos a cada 100 mil habitantes. Então, quer dizer, mais que triplicou esses resultados, né? Então, significa dizer, portanto, que a chance de se contaminar mais do que triplicou em relação aos dados iniciais, né? Que não tiveram... A probabilidade da população ferreirense ficar doente aumentou. Certo. Tá aí, então, os esclarecimentos da enfermeira sanitarista Lívia Boschetti Santana. Vou continuar com os comentários aqui. A Suzy dá boa noite. A Sara Rodrigues, lá da cidade de Bauru, dá boa noite também, uma amiga querida. A Mirelle dá parabéns para a Lívia. A Suzy também dá parabéns. A Raquel fala, parabéns, tia Lívia. Então, tem vários comentários aí. Tem um da Beth, que ela pergunta em relação aos pacientes da UTI. Então, eu não sei se você tem informações detalhadas do estado desses pacientes na UTI, mas ela pergunta se eles estão entubados na UTI. Mas aí eu não sei se você teria essa informação para passar. Não teria, né? Essa informação eu não tenho. Mas, assim, então fica aí os esclarecimentos da Lívia, especificamente em relação ao relatório que ela vem elaborando aí ao longo desses dias, com o objetivo, como ela disse, de orientar as tomadas de decisão no enfrentamento estratégico da pandemia da Covid-19, né? E quando os casos começaram a aumentar e a taxa de incidência da doença começou a aumentar, por sua vez, né, houve uma diminuição na taxa de letalidade. O que significaria essa diminuição da taxa de letalidade
e como o aumento de casos também aumenta a probabilidade de casos mais graves, né? Na verdade, desculpa, se o aumento de casos, por sua vez, aumenta a probabilidade de casos mais graves. Tá. Então vamos lá. A taxa de letalidade, ela mostra para a gente o quanto severo é essa doença. Então, quanto que ela pode levar ao óbito. Então, assim, o cálculo dela também é o número de óbitos que nós temos pela população infectada, né? Que seriam os casos positivos. Então, hoje, se a gente fizer essa conta, a Porto Ferreira teve 2 óbitos, nós temos 185 infectados, essa conta vai dar em torno de 1,1%. Então, o que significa que cada 100 pessoas, nós temos a chance de que uma pessoa faleça, venha a óbito, né? Então, ela mostra para a gente o quanto que é severa essa doença ou não. Se a gente comparar com o Brasil hoje, o Brasil tem uma taxa de letalidade de 4,1. Então, assim, comparado ao Brasil, a gente está bem abaixo desse indicador aí do Brasil, né? O município está abaixo do Brasil. Eu acredito que quando a gente aumenta os casos confirmados, né? Os casos mais graves vão acabar aparecendo, porque a gente começa a ter a população a idosa, por exemplo, mais atingida. A gente começa a ter a população que tem as comorbidades, que tem outras doenças já de base. Então, assim, conforme essa doença vai aumentando, essas pessoas também vão sendo infectadas. E aí são os grupos de risco que o Ministério fala, que são os grupos que levam a ter uma evolução, tem a possibilidade, a probabilidade de ter uma evolução mais grave da doença. Então, eu acredito que sim, conforme vai aumentando os dados, os casos graves provavelmente vão aparecer. E a gente teve essa semana a gente teve, podemos comparar com os casos de internação. A gente aumentou o número de pessoas infectadas e, consequentemente, aumentamos o número de internações, tanto na UTI como na enfermaria. Então, eu acredito que sim, que a gente vai ter um maior número de casos graves por conta da população exposta mesmo. Por isso a importância, então, como foi dito, dessa medida, né, desse decreto que ainda mantém agora esse fechamento, porque se reabrir agora pode ser que essa taxa, que já está elevada, que já vem crescendo de forma muito acelerada, cresça ainda mais, né? Só fazer um pedido aí para o pessoal que está nos acompanhando, temos aí em torno de 60 pessoas ao vivo conosco agora, acompanhando a entrevista com a enfermeira sanitarista Lívia Santana. Se possível, compartilhe essa publicação para que esse vídeo, para que essa entrevista possa chegar aí ao maior número de pessoas e, consequentemente, levando a informação ao maior número de pessoas. Então, se possível, compartilhe essa publicação aí no seu perfil. E também participe conosco, mais uma vez, envie o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão e a sua opinião. A Lívia está dissecando com a gente aqui os dados que este relatório traz, e um outro que chama a atenção é em relação à contaminação por gênero. Existe aí uma diferença, não é muito grande, mas existe uma diferença de que o público masculino é mais contaminado por Covid do que o público feminino, né? A minha pergunta é se existe alguma explicação para isso. Então, esse dado também me chamou a atenção, né? Apesar de, durante essas semanas, o público feminino também aumentou um pouquinho, mas ainda o masculino ainda é o maior. Então, me chamou a atenção, e isso acontece assim, ó, tanto no nosso regional, quanto no país, em outros países, sempre o público masculino é o mais infectado. E aí, quando a gente vai pesquisar isso em artigos, a primeira coisa que eles falam é por conta da exposição mesmo, que os homens se expõem mais, né? Eles têm maior dificuldade em manter o isolamento social. Mas também tem uma pesquisa nos Estados Unidos que fala que o estrogênio, que é um hormônio feminino, pode ser um fator de proteção para a mulher. Então, assim, mas são estudos recentes que a gente não pode, né, falar é isso ou não, né? Ainda está começando por ser uma doença ainda muito, muito nova.
Mas, assim, tem essas duas linhas. E aí, quando eles vão também, eles começaram a pesquisar o porquê dos homens se infectarem mais, eles também perceberam que os homens têm uma mortalidade maior. Por que os homens também morrem mais? E aí chama um pouco a atenção por conta das comorbidades, né, que são as outras doenças, que o que acontece? Os homens, eles têm as outras doenças, assim como as mulheres, porém eles vão menos ao médico, eles se cuidam menos. Então, geralmente, essas doenças, como hipertensão, diabetes ou doenças cardíacas, elas não estão controladas. E isso já foi feito vários artigos sobre isso, que quando a gente apresenta essas doenças e elas não estão controladas, quando a gente contrai a COVID, a gente tem uma evolução mais grave. Então, isso também é um fator cultural, né, do homem, procurar menos o médico ou procurar quando as coisas já estão bem piores, né? Então, fica um alerta para a população, né, masculina para que se cuidarem, né, e procurarem os médicos, não nesse momento agora de pandemia, mas para se cuidarem e controlarem essas doenças aí que tem de base. Perfeito, esse alerta, porque se a gente for pegar os dados, a expectativa de vida da mulher, ela é maior do que a do homem em todos os países do globo, né? Justamente por essa questão cultural de se cuidar mais, né? De ter os cuidados melhor com a saúde. Então, fica o alerta aí, então, para todos, de forma geral, né? Homens e mulheres, crianças, idosos, mas aí em relação a essa temática que nós abordamos agora, em questão de gênero, o cuidado especial do público masculino, né? E também não menosprezar a seriedade, a gravidade do problema que nós estamos enfrentando também. Beleza. O próximo dado, que esse sim é um dado bastante interessante também, é em relação ao público pela faixa etária que está mais contaminado, que é agora, já desde o primeiro relatório, o pessoal entre 30 e 39 anos que possui a maior incidência de casos de Covid-19, né? O que a senhora atribui esse dado? Então, quando eu fiz a primeira vez esse levantamento, também me chamou a atenção, e eu fui procurar no IBGE no último censo, que foi feito em 2010. E quando a gente puxa o último que a gente vai pesquisar, a nossa pirâmide etária do município, a maior população dela é uma população jovem, que está entre os 20 e os 39 anos de idade. Então, por aí, a gente já sabe que a população maior do município é nessa faixa etária, então, por consequência, poderia ser a população, então, mais atingida. E aí também a gente tem a população que é economicamente ativa, é a população que trabalha, que se desloca e que tem uma circulação grande, tanto dentro da cidade como em outros municípios, né? Então, que pode ser também outro fator para que tenha esse pico nessa idade de 30 e 39 anos. Mas também chama atenção, por exemplo, um aumento na população de 50 a 59 anos, que antes a gente não tinha, era menor e agora teve um aumento grande. Nesse último boletim agora, que é referente até sábado passado, nós tínhamos algumas faixas etárias que a gente não tinha caso nenhum. E agora a gente, até 89 anos, a gente tem pelo menos um caso confirmado. A gente só não tem de 90 ou mais casos, da idade que a gente não tem caso nenhum confirmado. Mas então, de todas as faixas etárias, o município já apresenta casos confirmados. Tá aí os esclarecimentos, então, da Lívia, que é enfermeira sanitarista. Está participando com a gente a Isilda Guerra, a Vanessa Guiar, a Dei Biancardi, a Su também está participando, Conceição Greve, já comentei, né? Está falando que está bem esclarecedor a entrevista. A Pri Franco e a Fabiola Correia Poiati participando conosco também. Reforço mais uma vez, mande a sua opinião, seu comentário, a sua sugestão. Agora, um dado que a Vera já tinha até alertado a semana passada e que chama atenção e é muito preocupante é em relação ao número de crianças, e aí se entende de 0 a 9 anos, segundo o relatório, que estão contaminados, que estão infectados, né? Então, é muito elevado esses valores se a gente pensar
nas proporções do nosso município, né? Que é um número maior, inclusive, do que a contaminação por idosos. O que isso pode indicar? Como que essas crianças estão sendo contaminadas? O relatório consegue tentar mapear como que isso está acontecendo? Hoje, a gente tem 10% de todos os casos positivos no município, em torno de 10% são crianças de 0 a 9 anos. Então, assim, a gente pode pensar em duas vertentes aí, né? A primeira é se essas crianças estão sendo mais expostas. Então, assim, se a gente está mantendo essas crianças realmente em casa ou não, né? Porque isso é um fator que pode contribuir para esse aumento. E também a gente pode perceber que quando tem uma criança contaminada, na mesma residência tem alguém antes dela. Então, assim, a transmissão na residência, dentro da residência, está acontecendo muito, a gente pode perceber pelos dados. E aí eu queria deixar também algumas orientações, né? Para que quando a pessoa comece com algum sintoma de síndrome gripal, que é a tosse, a febre, o nariz escorrendo, que a gente fala coriza, né? Ou mesmo quando ela foi notificada como suspeita ou confirmada, que ela tem que manter algumas orientações, né, dentro da própria casa. Então, assim, na medida do possível, é claro, poder ficar num cômodo sozinha, isolada, dormir sozinha. Se isso não for possível, pelo menos que mantenha 1 metro, 1,5 metro de distância de uma cama na outra. Sempre que for usar áreas comuns da casa, como cozinha, banheiro, sempre usar máscara. Tomar cuidado com as roupas de cama ou mesmo as que usam, se outra pessoa for lavar, não chacoalhar, não bater, né? Então, assim, tudo isso são cuidados que a gente tem que estar tendo dentro da própria casa também, para que a gente não contamine outras pessoas na residência. E a gente está percebendo aqui no município que está acontecendo muito essa transmissão. Então, assim, são cuidados, passar sempre onde são áreas comuns, está sempre limpando as bancadas, sempre está higienizando as mãos, se vai na cozinha, sempre está higienizando as mãos e tentar manter sempre que possível esse isolamento num cômodo, né? Ou então, pelo menos, o distanciamento das pessoas dentro da própria residência e o uso de máscara sempre. Isso é muito importante para a gente conseguir também conter essa transmissão dentro da casa. Seria uma espécie de um isolamento doméstico, assim, né? Dentro das pessoas tomar esse cuidado. Muitas vezes é uma realidade muito difícil, a gente vai comentar mais sobre isso daqui a pouco, né? Mas, enfim, às vezes as pessoas morando dentro da casa são muitas, poucos cômodos, como você mesmo disse, né? Mas é importantíssimo, então, frisar, como você fez, que é necessário tomar todos os cuidados necessários, porque se a pessoa sabe que está contaminada, então ela tem uma chance de transmitir isso para os outros que convivem com ela. Por isso que deve-se tomar, então, todos os cuidados para se evitar, aliás, essa transmissão, porque o vírus é ligeiro, ele é bem rápido, né? Então, se ele toma uma série de fatores, o ar, a superfície de toque, superfície de contato, então tem uma série de cuidados que precisam ser adotados aí dentro do ambiente familiar e também fora, né? Quando eventualmente, principalmente. E a gente fala, né? Se a pessoa está notificada, ela só vai sair se for de extrema necessidade para ir para fazer um exame, né? Mas caso contrário, mantenha-se dentro de casa, né? Que é muito importante para a gente conseguir conter esse contágio da doença. Cuidando dela e cuidando, por consequência, de toda uma comunidade, toda uma cidade. Sim. Que também depende dessa colaboração, né? Avançando aqui, a próxima pergunta, então, seria que, segundo o relatório, 81% das pessoas infectadas pelo Covid-19 na cidade não possuem comorbidades. Lembrando que a comorbidade, ela agrava os quadros de Covid-19, né? Esse dado pode se relacionar com o fato de que poucos idosos, né, a taxa ainda não é elevada, acima de 60 anos, foram contaminados, pensando que é o público idoso aquele que mais concentra, se a gente for pensar comorbidades.
Então, pode existir uma relação entre o gênero e, aliás, a faixa etária contaminada e essa questão desse percentual que é elevado de pessoas que não possuem comorbidades? Sim, quando a gente vê referente ao último dado, né, o último relatório que até o sábado passado, a gente consegue ver que entre os idosos que foram infectados, 63% deles têm alguma comorbidade. E quando a gente pega as outras faixas etárias, que aí eu começo a ter comorbidade a partir dos 20 a 29 anos, até os 50, 59 anos, todas essas faixas etárias, somente 16% apresentam comorbidades. Então, eu acredito que a gente não ter essa alta taxa de comorbidades é por conta, sim, dos idosos, porque eles estão, graças a Deus, né? Eles estão, acho que, ficando mais dentro de casa, estão se expondo menos, e isso está fazendo com que a gente não tenha números altos de idosos infectados e, consequentemente, das comorbidades também seja menor. Isso é muito importante a gente reforçar que os idosos, por ser um grupo de risco, né, que eles continuem ficando em casa sempre que possível e só saiam quando estritamente necessário mesmo. E os tipos de comorbidade que predominam aí são diabetes e problemas relacionados ao coração. Tem explicação para isso também? Não, assim, as comorbidades que a gente mais vê realmente são os diabetes e os doenças cardíacas seguidas por hipertensos, né? Não, a gente não tem uma relação dessas, mas a gente eu acompanhei alguns professores que falam que quando a gente tem o diabetes é importante a gente estar sempre controlado, com a glicemia sempre controlada, porque a glicemia alterada evolui para casos graves da COVID. Então, assim, é importante que quem for diabético, né, tenha esse cuidado de manter sempre a glicemia sempre instável, né, não ficar oscilando tanto. Mesmo porque são duas comorbidades aí que são bastante típicas no Brasil, assim, bastante comuns, né? Então, talvez também por conta disso, né? Sim, sim. Alguns comentários aqui, a Márcia está participando também, a Tereza Lúcia Gentil dá parabéns para você, Lívia, a Nilde está falando, tem muita gente contaminada passeando nos mercados, ruas, etc. Né? Então, realmente, isso várias pessoas têm relatado, não pessoas contaminadas, não sei, mas tem muitas pessoas ainda, talvez, andando de forma desnecessária nas ruas, né? E não respeitando, portanto, o isolamento e o distanciamento social. Assim, eu posso falar pelo serviço que a gente está desenvolvendo nas unidades de saúde. Essa semana a gente pode ver que aumentou muito os casos de síndrome gripal que está procurando as unidades. Então, por conta disso, né, a Secretaria de Saúde está falando para a gente não priorizar os atendimentos. Então, por exemplo, vai nas unidades, nós vamos priorizar os atendimentos de quem? Das gestantes, das puérperas, que são as mães que tiveram neném menos de 40 dias, as crianças e os crônicos, que são os casos que a gente precisa controlar, né? Por quê? Para que a gente também não fique expondo essas pessoas, né, ao risco. Então, assim, é importante nesse momento a gente reforçar que devido ao aumento das síndromes gripais que a gente está atendendo nas unidades de saúde e no pronto-socorro, que as pessoas procurem realmente, no caso de extrema necessidade, e antes disso, que liguem nas unidades. Todas as unidades têm pessoas preparadas para estar recebendo essa ligação e podendo orientar o máximo possível por telefone, para que ela não precise se deslocar até a unidade, né, para evitar esse risco, para a própria segurança da população. Então, assim, nós temos os telefones disponíveis na página da prefeitura para que as pessoas entrem em contato com as unidades, falem qual o problema e a equipe técnica da unidade está preparada para avaliar e acolher essa pessoa da melhor forma possível. E além disso, quando ela passa com a gente elas assinam termos, né, de isolamento, que elas têm que ficar em isolamento para poder conter esse vírus, e também a gente orienta isso. Mas caso aconteça de alguma coisa das pessoas
a gente tem um telefone que é um 0800, né? Que a gente pode estar fazendo esse contato também. E as unidades de saúde também ligam para os pacientes diariamente para perguntar das questões, como que eles estão, tanto da parte clínica, como que eles estão evoluindo, se eles precisaram procurar um pronto-socorro ou não, se eles estão bem ou não, se alguém na casa apresentou algum sintoma, para que a gente também possa acompanhar essa família. Então, assim, tudo isso a gente é feito, né? E a gente tem encontrado as pessoas em casa, né? Quase a gente não encontra, aí a gente tem uma parceria também com a vigilância epidemiológica para a gente estar indo atrás, né? Sempre tentando monitorar esse paciente, para que ele fique bem, se cure bem rápido, né? E evite o menor contágio possível. Perfeito, que não é só identificar os casos positivos, é também monitorar como eles estão, né? Isso é um trabalho muito complexo e que vem sendo, como você disse, desenvolvido aí, então, pela Secretaria de Saúde. Inclusive, tem a participação da secretária aqui também, a Vera, ela falou ótimas colocações. Felipe e Lívia está acompanhando a entrevista com a gente, a Vera. A Ivana Tomás fala, muito bom, Lívia, parabéns. E a Pri Franco fala, muito orgulho de você, Livinha, né? Então temos comentários aí, pedindo mais uma vez para quem está nos acompanhando, se possível, compartilhe essa publicação no seu perfil, para que essas informações que a Lívia está trazendo possam aí chegar ao maior número de pessoas. Mais um dado interessante agora em relação à disposição geográfica dos casos na nossa cidade, né? Em relação aos bairros. É possível estabelecer uma conexão entre os bairros que possuem maior incidência de casos contaminados de Covid-19. Então, a gente tem aí Porto Belo, que está com o maior número de casos, são 15 casos no bairro Porto Belo. Depois, logo atrás, nós temos o Cristo Redentor, com 14 casos. Nós temos o Jardim Anésia, com 11, e depois Salzano e Vila Maria, com 8 casos. É possível identificar um perfil desses bairros para entender o porquê que o vírus está se espalhando de forma tão acelerada nessas regiões? Eu acredito que nesses bairros o perfil demográfico é muito semelhantes, né? Então a gente tem uma população jovem nesses bairros, eles se assemelham bastante nesse sentido, que é a população dos 30 aos 39 anos, que é a que está mais infectada, né? Tem uma circulação grande também de pessoas, né? E a gente também tem famílias numerosas também nesses bairros, né? Lógico que não são todas, mas nós temos algumas, podemos falar que temos famílias numerosas numa mesma residência, né? Que isso também agrava a transmissão, como já foi falado anteriormente. Então, além desse perfil demográfico, a gente tem essa condição também social, que pode estar levando esses bairros a ter uma maior número de pessoas doentes. A Secretaria está planejando alguma atuação específica nesses bairros daqui para frente, se esses números começam a aumentar em relação a um atendimento especial a esse público que pode se enquadrar numa questão de um público carente? Não, acho que eu não vou saber te responder se tem alguma coisa específica para essa população, assim, não sei. Mas, assim, da parte da saúde, né, todas as equipes estão trabalhando e a gente está sempre orientando, como falei anteriormente também, essa questão da transmissão no domicílio, né, que está sendo bem reforçado pelas equipes da saúde. Beleza, tá as colocações aí da enfermeira sanitarista Lívia Boschetti Santana. A Roseli Stephanie fala, orgulho mesmo, uma excelente profissional. E a Valquíria Prado dá os parabéns, fala como excelente profissional e muito dedicada à sua profissão. Temos aí a participação de várias pessoas, lembrando que estamos aqui com a enfermeira sanitarista falando sobre o relatório desenvolvido por ela de monitoramento dos casos de Covid-19 na nossa região. Então, quem tiver o interesse, e eu recomendo, imagino que ela também, com certeza, de conhecer esse relatório, dos quais esses dados todos que nós estamos
trabalhando até aqui foram extraídos de lá, ele está, então, no site da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, na seção Secretarias, e daí depois que você clicou em Secretarias, é só entrar em Secretaria da Saúde e depois Novo Coronavírus, a seção Novo Coronavírus, Covid-19, já vai estar lá no finalzinho, mais ou menos, o relatório de monitoramento do Covid-19, esse último aí divulgado no dia 27 de junho de 2020. Então, vale a pena ter acesso a esse relatório para entender também de forma mais clara como que está acontecendo a disseminação do vírus aqui na nossa cidade. E, Lívia, é importante destacar também que para todos aqueles que têm a oportunidade de realizar o isolamento e o distanciamento social, isso tudo continua indispensável. Agora a gente está na fase vermelha, esperamos em breve retornar para a fase mais aberta, que seria a laranja, quem sabe, enfim, a amarela, né? Mas mesmo quando esse processo estiver acontecendo, é muito importante que as pessoas mantenham sempre os cuidados, porque senão a gente pode retornar do ponto que nós estamos agora, como já aconteceu, né? Sim. Então, queria que você falasse da importância da colaboração da população, de todos, né? Dessa união, população e pessoas que estão nos órgãos públicos, em relação ao isolamento e ao respeito às medidas de distanciamento e higiene. Qual que é a importância disso? Então, como a gente já falou, né, esse vírus ele se propaga muito rapidamente. Então, assim, a contaminação dele ocorre muito rápido. Então, para a gente poder prevenir isso, né, como não tem um tratamento específico para essa doença, nós não temos uma vacina que protege contra ela, a gente tem que se prevenir. Então, assim, para se prevenir, a gente tem dois meios, né? Que seria o meio individual, como eu me protejo, então, usando máscara, lembrando que essa máscara, ela tem que cobrir a boca e o nariz, não adianta só cobrir boca, tem que cobrir a boca e o nariz. Ela tem que ser trocada sempre que estiver úmida ou suja, porque senão também ela perde essa eficácia de estar contendo, né, essa barreira de contenção aí do vírus. Sempre lavar as mãos, sempre que possível, não sendo possível, o álcool em gel 70% também pode ser usado, sempre lembrando da preferência para a lavagem de mãos, e também o distanciamento, né? Então, assim, evitar ficar perto um do outro, mesmo de máscara, né? Quanto mais a gente pudesse proteger e proteger as outras pessoas, melhor. Então, lembrando, né, do uso correto da máscara, da lavagem de mãos e manter o distanciamento. Além desses cuidados individuais, a gente tem que pensar também no cuidado comum, né? Porque quando eu faço para mim, eu estou fazendo para o outro também. E aí a gente vê que são medidas de comunitárias, né? Para o comum de todo mundo. Então, assim, evitar também, por exemplo, as escolas, por exemplo, já estão sem aulas, por quê? É uma medida comunitária, né? Então, as lojas estando fechadas agora é outra medida comunitária. Então, que a gente tenha consciência disso, que essas medidas são para nos proteger também, que são medidas necessárias, e que a gente possa entender isso, se conscientizar que além do meu individual, que tudo que está acontecendo agora, que a gente está passando, principalmente nessa fase vermelha, é para que a gente consiga sair bem disso, né? Então, assim, é importante conscientizar sempre e pedir a colaboração de todo mundo, porque enquanto ferreirense, a gente quer sair dessa, né? Então, a gente entendeu essas medidas que estão sendo tomadas e o porquê que a gente tem que ficar em casa o máximo possível, só sair se realmente for de extrema necessidade, utilizar, se for por uma questão de saúde, utilizar os telefones das unidades de saúde, evitando sair, né? Isso é muito importante nesse momento, e a gente tem que reforçar mesmo e pedir a colaboração de todos para que a gente consiga sair dessa.
Tá frisado e destacado, então, a fala da Lívia aí, da importância não só de seguir um ou outro medida de contenção do vírus, mas o conjunto delas. Então, é importante usar máscara, inclusive protegendo boca e nariz, como ela disse, mas respeitando o isolamento, fazendo higienização constante e adequada das mãos, porque é só com essa junção, né, esse agrupamento de todas essas medidas que a gente tem uma eficácia efetiva no objetivo aí de diminuir essas contaminações. Em relação ao isolamento, é o comentário da Li e da Roseli. A Li Gonçalves fala que muitos, né, nem todos não estão respeitando o isolamento, o que, na visão dela, isso seria preciso endurecer o monitoramento, né? E a Roseli fala que muitos sabotam o isolamento. Então tem aquele conceito de um jeitinho, né? Ah, mas ninguém vai ver, mas o vírus não pensa nisso, né? A gente não pode pensar na lógica humana do jeitinho. A gente tem que entender que o vírus, ele é esperto e contamina, enfim, a todos aqueles que fogem das principais medidas que os órgãos de saúde, a Organização Mundial da Saúde, recomendam como essenciais para ajudar a diminuição dos casos. A Vera fez um comentário agora, eu já vou ler antes de passar para a próxima pergunta. Então, ela fala, importante ressaltar que no link do coronavírus da Secretaria de Saúde pode-se encontrar os principais documentos que informam as ações adotadas para enfrentamento do Covid-19 no município de Porto Ferreira. Então, isso que a Vera falou é aquilo que eu já tinha comentado, que existe lá no site da Prefeitura, Secretaria de Saúde, uma seção com todos os PDFs que estão sendo aí com dados, informações, decretos atualizados em relação às ações da Secretaria no combate ao coronavírus. E, Lívia, pensando num mundo pós-pandemia, que é o que a gente deseja que aconteça em breve, né? Como a senhora vê esse mundo pós-pandemia e é possível acreditar que a situação atual que nós vivemos, que é muito grave, é a maior crise de saúde pública do século, uma das maiores crises dos últimos anos, né? É possível acreditar que essa situação possa gerar bons frutos para a nossa cidade no futuro e pensando especialmente em relação à saúde do nosso município? Bom, eu acredito que com essa pandemia, falando especificamente na saúde, né, eu acho que ela teve dois lados, né? Ela revelou as nossas fragilidades enquanto Sistema Único de Saúde, enquanto SUS, né? Que isso a gente está conseguindo caminhar, onde que a gente estava falhando, o que a gente precisa melhorar. Então, eu acho que isso a pandemia revelou para a gente, está nos ajudando a melhorar nesse sentido. E também como potencialidade, eu acho que para a saúde foi assim os profissionais de saúde, né? Não só os que estão assim na linha de frente, mas toda a equipe que está dentro das unidades de saúde, da gestão, da administração, eles estão ali. Nós estamos vivendo assim para combater isso, para atender a população, para a gente fazer o melhor que a gente pode. Assim, as unidades estão, a gente vê profissionais que estão se infectando, né, por conta disso, desses atendimentos, mas assim, a gente não vai desistir. A gente está aqui para atender e para fazer o nosso melhor. Então, eu acho que isso é uma potencialidade que a saúde vai levar isso. Eu acho que isso a gente não vai perder. As equipes estão mais unidas, a gente está mais unido. E a gente está pensando no bem comum de todo mundo, né? Apesar dos nossos medos, que a gente fala, a gente está trabalhando, a gente tem família, a gente vai para casa, mas nós estamos ali fazendo o nosso melhor. E isso a gente não vai abrir mão. Tenho certeza que eu estou falando isso por todos os profissionais de saúde que a gente tem na prefeitura, porque a gente faz o nosso melhor todos os dias. Eu acho que isso a gente não vai perder mais. Eu espero, sinceramente, que a gente não perca, porque a gente está fazendo isso mesmo muito, muito de coração, né? E também, pensando no mundo assim, em si, eu acredito que nós vamos sair melhores dessa. A nossa capacidade de adaptação, acho que nunca foi tão testada, né? Como que a gente está se adaptando a esse mundo que nós estamos vivendo hoje.
Então, eu penso assim que a nossa capacidade de adaptação, a gente não vai conseguir ser igual a gente foi antes da pandemia. Nós vamos sair dessa melhores, provavelmente. Mais solidários, eu acho, mais pensando no outro, no bem comum. Isso é o que eu espero, na verdade, né? Eu acredito que nós vamos sair dessa com esse espírito, para que a gente possa também não pensar só mais na gente. Acho que a gente estava vivendo uma vida muito acelerada. E agora a gente falou assim, não, calma, que a gente tem que dar valor no que precisa ser dado valor e no momento certo, na hora certa. Eu acho que isso a gente vai levar dessa pandemia, sim, e isso vai ser para depois, para toda a vida, eu acredito. Perfeito, o desejo de todos nós, né? Sim. Desde o começo, a gente estava lá vasculhando o que poderia ser de pontos positivos, né? E a característica de adaptação é um que sempre aparece no final dessas entrevistas, que é destacar exatamente isso. E uma coisa interessantíssima que você falou, que é a valoração dos profissionais da saúde. Então, os profissionais médicos, sim, se fala, mas os enfermeiros e todos aqueles que estão relacionados direto ou indiretamente com a questão da saúde devem hoje sempre ser valorizados, né? Então, isso é uma coisa, um legado que deve permanecer, porque agora mais do que nunca nós todos somos testemunhas de todo esse enfrentamento, de todo esse trabalho que os profissionais da saúde estão tendo na linha de frente nessa situação do combate ao coronavírus, né? Só dois últimos comentários aqui, está participando conosco a Yami Vito também, e a Roseli fala, Lívia só reforça a importância dos fluxos de atendimento e a necessidade da população atender e aderir. Alguns pacientes se sentem discriminados, quando, na verdade, o intuito dessa ação é justamente a proteção deles. O que está acontecendo, né? Como eu havia comentado, nós aumentamos os nossos atendimentos de síndrome gripal nas unidades. E esses atendimentos, para a gente não proteger tanto que não se haja essa contaminação dentro, não ocorra essa contaminação dentro da unidade, a orientação do Ministério é sempre a seguinte: manter o ambiente ventilado, arejado. Algumas unidades a gente não tem a estrutura física para isso. A gente tem uma estrutura física que é padronizada do Ministério da Saúde e que não foi pensado, óbvio, para uma pandemia desse porte. Então, assim, a gente não tem uma condição de atender com entradas separadas. Então, o que a gente orienta a população? Para que eles fiquem do lado aberto da unidade. Então, se a unidade tem uma garagem que é aberta, a gente orienta para que eles fiquem ali. Se for na frente da unidade, para que eles fiquem ali. Lógico, em qualquer lugar que eles estiverem, mantendo o distanciamento social, o uso de máscara. Todas as unidades têm o álcool em gel também na porta de entrada. Então, isso também é importante. E, às vezes, quando a gente quer orientar esse paciente para a própria proteção dele, né? Porque, às vezes, a pessoa que está ali está com síndrome gripal, mas a gente não sabe se ela vai confirmar ou não. Então, assim, a gente tem que tomar todos esses cuidados, né? Pensando sempre, como a gente falou agora, no outro também, não só em mim. Então, é importante que as pessoas entendam esse protocolo, que não é uma coisa de Porto Ferreira. Isso é um protocolo do Ministério da Saúde e, devido às nossas estruturas não terem essas condições de ter duas entradas separadas, a gente acaba orientando essas populações, a população, para que elas fiquem nesses lugares arejados. Tá aí as colocações, então, da enfermeira Lívia Boschetti Santana, quase chegando em 8 horas da noite, quase atingindo a marca de 1 hora de entrevista, muitos comentários, muitas participações. Gostaria, então, de pedir, Lívia, que agora, nesse momento, você pudesse fazer as suas considerações finais nesta noite de sexta-feira, depois dessa entrevista e de todos esses esclarecimentos que você trouxe para a gente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar falando um pouquinho aqui, de estar orientando a população e pedir que, neste momento, né, a gente se una nesse bem comum, que é para a gente combater esse vírus o quanto antes, que a gente consiga diminuir essa taxa de incidência aqui no município que está crescendo, que eu acho que isso é importante. Nossa curva de casos está aumentando muito, ela está numa crescente, então, assim, que a gente consiga, nos unindo, tentando ficar em casa o máximo possível,
mantendo as condições de prevenção individual, uso de máscara, lavagem de mão, para que a gente consiga diminuir esse número de casos aqui no município. Acho que isso agora é muito importante a gente estar falando disso, e que a população esteja junto com a gente enquanto saúde, né? Que eles entendam também e nos apoiem nesse sentido. Tá aí as colocações e o apelo da Lívia Santana, que, como a gente já falou, está elaborando aí os relatórios de monitoramento da Covid-19, muito bem elaborados, diga-se de passagem. Queria agradecer, então, mais uma vez a você. Muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade da entrevista e de ter aceito aí o convite para estar trazendo essas informações para a população. Queria agradecer também, em especial, a todos que participaram com a gente, mandando as suas sugestões, os seus comentários, a sua opinião. Foi bastante importante essa interação e a Lívia conseguiu responder aí todos os comentários e opiniões e perguntas que foram aparecendo. Então, muito obrigado a todos, mais uma vez, que participaram, e eu aproveito para lembrar também que agora, quarta-feira da semana que vem, dia 8 de julho, o Dr. Fernando Ramos é o entrevistado, então, nessa live, e daí nós iremos tratar com ele sobre essa questão do avanço no vírus da cidade, com um olhar já direcionado à estrutura hospitalar da cidade e o dia a dia dele, como ele tem feito aí nas ações de combate ao coronavírus. Então, não perca, já deixa agendado na agenda aí a semana que vem, dia 8 de julho, entrevista com o Dr. Fernando Ramos, às 8 horas da noite, quarta-feira. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, Lívia, mais uma vez. Eu vou encerrar a transmissão desta live. Boa noite. Boa noite.